Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Urgente. Moraes determina liberação de imagens da invasão do Palácio do Planalto para investigação de atos de 8/1. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência envie em um prazo de 48 horas as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro, quando ocorreram os atos. O sigilo das gravações também foi derrubado por Moraes, relator do inquérito que investiga os eventos. Além disso, Moraes determinou que todos os servidores do GSI que apareceram nas imagens sejam ouvidos pela Polícia Federal para aferir suas condutas individuais. A decisão visa aprofundar as investigações sobre os atos ocorridos na data em questão. Após a ordem de Moraes, o governo diz que tornará pública todas as imagens do dia 8. Outra notícia na tela. Após demissão e pedido de prisão, general do Lula se vê enrolado em outra grave suspeita. É isso mesmo. Ele terá ainda de se explicar sobre uma outra gravíssima suspeita após ter apresentado um atestado médico também na quarta-feira para faltar a uma audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime da Câmara dos Deputados, para a qual foi convidado justamente para falar sobre os atos daquele fatídico domingo de janeiro. No mesmo horário em que o documento médico alegava sua indisposição de saúde, ele concedia uma entrevista à Globo News, na qual tentava se explicar sobre as imagens. Com base nisso, vários parlamentares entraram com um pedido de verificação da veracidade do atestado, que conta com a assinatura e carimbo do médico, mas que não detalha a doença, bem como a gravidade da mesma ou o período necessário para a recuperação. No mesmo dia que ele se ausenta da comissão, ele dá entrevista. Achei que estava de atestado, publicou Nicolas Ferreira. Indignado, o deputado federal delegado da Cunha, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, gravou um vídeo em que também revela a desconfiança sobre o documento. Assista. Com vocês, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Tá aqui o atestado médico do ministro do GSI, Marco Edson Gonçalves Dias, um atestado que não tem CID, um atestado que não tem por quanto tempo ele está liberado e uma consulta que aconteceu apenas 1 hora antes da convocação. Então esse atestado é um documento totalmente irregular, que tem que ser investigado, e está sendo reaberta agora a sessão pelo nosso presidente, deputado Sanderson, para que o convite do ministro Gonçalves Dias seja convertido numa convocação. Então, a verdade a respeito dos atos de 8 de janeiro estão vindo à tona e vão vir à tona, O governo não vai conseguir se furtar mais à verdade. O trabalho vai continuar e a gente vai para cima. Não vai ter escapatória. Aqui é para cima deles. Outra notícia na tela. Vai morrer gente. O senhor quer isso. Depoimento de general detalha a tensão entre Lula e os militares. É isso mesmo. Aquele 8 de janeiro ainda estava longe de terminar. Quando os manifestantes deixaram a Praça dos Três Poderes, o governo estava acuado, assustado e tinha uma certeza: a invasão e a depredação dos prédios de um golpe que ainda estava em andamento para tirar Lula do poder. Havia também a convicção de que os setores militares estavam diretamente envolvidos na trama. O sumiço da tropa do Gabinete de Segurança Institucional provava que havia uma conivência cúmplice com a turba de vândalos. O presidente cobrava uma reação energética imediata, apoplético, conforme a definição de um de seus auxiliares. Lula ordenou que ainda naquele dia, o acampamento erguido próximo ao quartel-general do Exército fosse desmobilizado e os envolvidos nos ataques devidamente presos. É para tirar e prender todo mundo, determinou o presidente aos ministros da Defesa José Múcio e o da Justiça Flávio Dino. A ordem, como se sabe, não foi cumprida. Um dos motivos foi a resistência de generais a desmontar o acampamento, sob a alegação de que poderia haver um banho de sangue no local. Essa versão, a mais recente até agora, também sugere que militares confrontaram e desafiaram a autoridade do presidente, que é o comandante-chefe das Forças Armadas.
Ela, no entanto, é apenas uma parte do enredo. Veja teve acesso a detalhes do depoimento prestado à Polícia Federal pelo general Gustavo Dutra, que chefiava o comando militar do Planalto no inquérito sobre o levante golpista. Ele conta como no auge da tensão, quando o temor de um golpe acostava Lula, o presidente interveio e aceitou que a retirada do acampamento bolsonarista e a prisão da maior parte dos radicais ficasse para amanhã do dia 9, como de fato ocorreu. Foram horas de tensão. Os governistas exigiam o cumprimento das ordens de Lula ainda naquela noite e estavam com forças policiais de prontidão para fazer o serviço. O general Dutra, por sua vez, insistia que não se tratava de uma boa ideia e defendia o adiamento da operação para a manhã seguinte. Enquanto o impasse prevalecia, militares reforçaram a segurança nas mediações do quartel-general, com direito a tanques e blindados, no que foi interpretado como um ato de rebeldia. Ao perceber que não conseguia dissuadir os subordinados do presidente, Dutra resolveu driblar a hierarquia e passar por cima do então comandante do exército, general Júlio César de Arruda, e do ministro José Múcio. Ignorando a cadeia de comando, ele ligou para o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, e ressaltou os riscos da ação noturna e pediu que suas considerações fossem encaminhadas a Lula. Não se passaram nem 5 minutos e o chefe do GSI retornou a ligação. A resposta não era a esperada. O presidente mantinha a decisão de prender todo mundo naquele mesmo instante. Vai dar merda, explica isso para ele, general, rebateu Dutra. Foi aí que o próprio Lula assumiu a ligação. Do outro lado da linha, o presidente repetia a mesma frase o tempo inteiro. São criminosos, general. Tem que ser todo mundo preso. Dutra tentava contra-argumentar, mas era todo momento interrompido. São criminosos. Prenda, dizia Lula. Na terceira vez, o militar fez uma ponderação. Presidente, estamos todos indignados. Hoje é um dia triste para o Brasil. Mas até o momento, nós só estamos lamentando danos ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem coordenação, vai morrer gente. O senhor quer isso? Lula então mudou o tom. Seria uma tragédia, ele disse. É isso que eu estou falando para o senhor. Lula respirou fundo e falou. General, cerca todo mundo. Não deixe ninguém sair da praça. E prende todo mundo amanhã. O general agradeceu a compreensão e desejou boa noite ao presidente da República. Zambelli expõe os desastres diplomáticos de Lula. Veja o vídeo. Queria trazer à baila uma declaração do André Ventura, que é o responsável pelo partido Chega, em Portugal. O André foi muito contundente num discurso que ele fez, dizendo que a corrupção aqui no Brasil, no governo Lula e Dilma passados, influenciou diretamente na corrupção e nos problemas de Portugal. Porque Portugal foi envolvida também na Operação Lava Jato. Ou seja, a Lava Jato não aconteceu só aqui no Brasil. A corrupção não só aconteceu aqui, mas ela aconteceu de fato em vários países. Vários países foram envolvidos. E aí o presidente do partido Chega, né, o porta-voz, o André Ventura, diz que Lula não é bem-vindo em Portugal e já chama os brasileiros que estão lá e também os portugueses conservadores para uma manifestação contra a estada do Lula naquele país. Ou seja, a nossa diplomacia, eu não vi durante os 4 anos do governo Bolsonaro nenhum partido conclamar os seus patriotas para poder fazer uma manifestação contra o presidente Bolsonaro. Em apenas 4 meses de governo do Lula, ou menos de 4 meses, já tem partido fora do Brasil conclamando os portugueses para virem às ruas no dia 12 e 13 de maio, né, do mês seguinte, contra o Lula, contra a participação dele, ou a visita dele naquele país. Então eu quero pedir também, aproveitar para pedir para aqueles brasileiros que estão em Portugal, Espanha, França, locais ali perto de Portugal, que possam comparecer nessa manifestação. Porque ou o governo Lula, o desgoverno Lula, aprende a fazer democracia de verdade, aprende a fazer diplomacia e trazer de volta esses brasileiros que estão no Sudão imediatamente, e não esperar mais de um mês, como eles vêm falando, ou esperar um cessar-fogo, etc., ou a gente vai começar a ficar visto pelo mundo todo, como a gente está sendo visto agora nos Estados Unidos, de péssima forma, um país importantíssimo para o nosso comércio exterior, começar a ser visto como um país de chacota, né? Um país que resolve as coisas na cachaça, no torresmo, só no gogó, mas quando tem que resolver mesmo, vai lá, critica e piora a situação da guerra da Ucrânia com a Rússia.
Bom, se você quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.